Graças a Deus, irmãos. A paz e a luz. Pode se sentar todos vocês. Sentem-se. Vem. É bom estar aqui de novo. Numa segunda-feira, né? A gente tem uma igreja, eu quero agradecer quem está louvando, quem está tocando, porque eu tenho vindo aqui a esta casa, eu tenho sido chamado ao princípio da minha conversão. Os louvores que essas pessoas estão cantando são os louvores que eu cantava quando eu me converti, louvores que me alcançavam. Fazia tempo que eu não via essa renovação de um princípio, né? E eu tenho comigo que o Evangelho, nós temos que, se quisermos viver um Evangelho poderoso, temos que voltar ao princípio de todas as coisas. E hoje eu disse ao Senhor, Senhor, eu quero lá congregar como eu sempre vou, né? Não só pregar a palavra, congregar. Eu me sinto congregado também quando eu venho aqui, né? Eu me sinto evangelizado, eu me sinto semeado pelos louvores, eu me sinto regado, porque Deus habita nos louvores, né? E eu fico muito feliz porque, meu Deus, quando nós começamos aqui, né? Foi só pela fé e mais nada. Tantas lutas nós tivemos, vocês que vieram para cá, quantas lutas vocês tiveram, e não é que deixaram de ter, já venceram bastante, mas não são vencidos, e vocês sobem aqui em cima para ministrar como se a vida de vocês, já no campo físico, fosse a mais perfeita possível, porque no campo espiritual já é. Então, isso é maravilhoso, encontrar nas ministrações dos louvores uma perfeição tão bonita, tão boa, uma espiritualidade tão grande que quem olhar fala assim, não, a vida dessas pessoas num todo está uma excelência, né? Mas sabe qual é a excelência da vida? A excelência da vida é a comunhão com Deus, é louvar ao Senhor, é adorá-lo em sua beleza, em sua santidade. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós estamos caminhando cada vez mais para isso. Então, a gente vê que as batalhas não têm afetado o coração de vocês, que louva a tal ponto de fazer com que vocês desistam ou subam aqui em cima e não ministrem. Veja como vocês estão caminhando para a perfeição plena da salvação. Então eu me sinto congregado, eu queria dizer isso, eu me sinto congregado, amém? Graças a Deus. Abra a sua Bíblia, lá em Salmos 91, eu queria trazer essa mensagem aqui, como eu trouxe em São José, Salmos 91, e fazer com que vocês fizessem parte dessa revelação. Não é nada diferente do que vocês já escutaram, talvez uma coisa ou outra, né? Mas haverá um fortalecimento sobre as nossas vidas, amém? Acharam? Salmos 91, versículo 7, encontraram aí? Diz assim, 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Diga graças a Deus. Antes de abordarmos aqui, temos um trechinho de uma outra mensagem que também é importante e casa aqui. Você conhece aquela passagem que havia uma mulher hemorrágica há 12 anos, de uma hemorragia há 12 anos, e a Bíblia diz que ela tinha gastado todos os recursos financeiros dela, com a medicina da época, e a Bíblia diz assim, e indo de mal a pior, né? Porque ela servia de cobaia aos médicos da época, e eles judiavam bastante dela, e ela ouviu falar de Jesus, e vai em busca de Jesus, que passava ali diante daquela província, e ela dizia consigo mesmo, você conhece esse trecho que diz, ela dizia consigo mesmo, se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu ficarei o quê? Eu ficarei sã. Eu quero só separar esse pedacinho para você. Ela dizia consigo mesmo, se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, na aba, eu ficarei sã. Deixa eu te dizer uma coisa. Naquele momento ele disse
para ela logo depois: a tua fé te sarou, tua fé te curou, tua fé te salvou. O princípio de uma fé é exatamente isso. Se você não sabe falar bem para você mesmo, não adianta, que você não vai conseguir falar bem para ninguém. O princípio da fé é fazer com que a própria pessoa, ela fale com ela mesma, consigo mesmo, bem, positivamente, como aquela mulher falava. O que nós, a grande maioria de nós aprendemos foi: não se ofenda, por favor. Uma hipocrisia. Nós vivíamos na hipocrisia, e hoje muitos não conseguem sair dela, e precisa sair. Então nós temos como princípio de amor, dizemos uns aos outros, princípio de ajuda, princípio de fé, dizemos uns aos outros: ó, vai dar tudo bem, não é? Olha, vai ficar tudo bem, não, você vai sair dessa, não, você, Deus te escolheu, você vai ser próspero. Então temos como princípio. Mas preste atenção que a grande maioria de nós, quando vê que isso está demorando um pouco, não está acontecendo, essa própria pessoa que já dizia isso ao outro, o que ele já faz? Ele também já fica duvidando, ele já fica receoso dentro do seu coração, porque ele mesmo que incentivava aquela pessoa, já não está vendo acontecer naquela pessoa. Então, como que nós poderemos passar a fé para as pessoas se nós não aprendemos primeiro a falar benignamente conosco? Ela dizia consigo mesmo, quer dizer, falar com você mesmo: se tão somente eu tocar no vestido dele, eu serei curada, eu ficarei curada. Então, quer dizer, ela dizia a respeito do que ia acontecer com ela, ela falava com ela mesma, não falava para ninguém: eu vou ficar curada, eu ficarei curada. Então ela aprendeu a falar com ela mesma. Você tem que se apoiar. Se você não consegue se apoiar dentro de si, dizendo: eu vou ficar próspero, eu vou ficar liberto, eu vou ficar abençoado, eu vou ficar curado, eu vou conseguir. Se você não trouxer dentro de você essa voz benigna, essa voz da fé, que a primeira pessoa que tem que ser convencida do que vai acontecer é você. É você mesmo. Deus não vai nos pegar para ficar falando para o outro continuamente, se nós mesmos não estivermos convencidos disso. Aquilo então vira um costume de falar para o outro. Não é Deus, é um costume. Porque ela mesmo dentro de si não está convencida de que ela vai ser um sucesso, de que ela vai ser abençoada. Pare e pense. A primeira pessoa a ser favorecida pelo que fala, se você fala isso, você tem que ser a primeira pessoa favorecida no seu falar. Você tem que dizer consigo: eu vou até Jesus, eu vou até a igreja, Deus vai me abençoar. Deus vai me abençoar, Deus vai me abençoar. Ela dizia: tão somente ficarei. Olha só, antes de alguma coisa acontecer na sua vida, você tem que começar a dizer para você mesmo: ficarei abençoado, ficarei próspero, ficarei curado, ficarei liberto, ficarei. Você tem que já começar a dizer, porque ela dizia consigo. Às vezes, o diabo não usa ninguém fora de você, ele usa a sua própria pessoa. A sua própria pessoa. E você não consegue dizer consigo mesmo o bem que você almeja. Tem que mudar isso. Amém? Tem que mudar. Você tem que vencer o teu interior. Você tem que realmente te apoiar por dentro. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ao título: a segurança daquele que se refugia em Deus. Refúgio, abrigo em Deus. Eu entrei nesse desafio há uns anos atrás, mas parece que para mim não foi o suficiente. E durante essa minha caminhada eu tenho sido colocado mais profundo nesse desafio.
E sei que o tempo está passando para mim como passa para todo mundo. E sei que ali na frente eu vou me aprofundar nesse desafio. Que desafio? Jesus disse assim: aquele que não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Quer dizer, o eu de cada um de nós foi muito maltratado, muito mal disciplinado, muito mal doutrinado, muito mal ensinado pelo mundo. E o mundo nos ensinou a ser covarde, mentirosos. O mundo fez isso com todos nós, uns menos, outros mais. O mundo nos ensinou a recuar, a aceitar as coisas como ele oferece, a seguir um caminho como se fosse um novilho para o matador, dizendo: não é assim mesmo, não tem jeito, não muda, todo mundo passa por isso, né? E vencer isso a cada passo, a cada momento, reconhecer que há abrigo em Deus, que há segurança em Deus, de que o homem não precisa trazer em seu coração as preocupações que hoje as pessoas naturais da terra trazem. O homem de Deus não precisa trazer isso, a mulher de Deus não precisa. Ele não precisa porque ele tem um Deus, a qual Davi revela uma coisa poderosa. Davi no meio de uma batalha, Davi no meio de uma guerra, aquela época era soldados em todos os lados, uma batalha que hoje nossa é de espírito, e muitas vezes nós vemos assaltantes, vemos doenças e tudo mais, que são essas coisas que querem nos combater. E Davi disse: uma multidão cairá ao meu lado e à minha direita tantos, mas eu não serei atingido, não serei atingido. E Davi dizia, não dizia apenas dos seus inimigos, Davi dizia dos seus irmãos na batalha. Para ele é triste, mas ele estava fazendo uma profecia. Era triste para ele sair em guerra com seus soldados, com seus generais, com seus capitães, e ver que parte deles caíam, sucumbiam. Mas ele dizia consigo, porque ele estava bem no meio deles, do mesmo jeito, lutando. Mas ele dizia: irão cair ao meu lado, em mim, à minha direita, mas eu não serei atingido, eu não serei atingido, eu não serei atingido. Se nós vermos, a humanidade vive uma guerra contra os demônios. Nós, os cristãos, também vivenciamos uma guerra, mas estamos armados com a fé. E cada vez mais bem preparados para isso. É lógico que condói, entristece quando vemos um irmão padecer, um irmão não se prevalecer, um irmão não ter sucesso, um irmão fracassar por um tempo e assim afora vai. Não é nada gostoso de ver isso. Mas existe algo que cada um de vocês, cada um de nós temos que assumir. É exatamente isso que Davi fez. Davi falava de uma autossegurança que ele tinha adquirido em Deus, e não pelos seus soldados. Davi falava de uma autoproteção que ele tinha visto no Senhor, e não no seu exército. Não, porque ele era um homem de guerra há muitos anos, e viu muitos caírem e serem atingidos. Davi falava de algo que ele tinha encontrado com Deus, de algo que Deus tinha prometido para ele. Então Davi profetiza algo pelo Espírito de Deus. Você tem que, pela fé, assumir isso. Então, se caem ao seu lado, nós procuramos levantar. Se são atingidos pelos problemas e pelos males, procuramos libertar. Mas uma coisa é certa, eu dizia isso no começo, muitas igrejas que eu passei me chamavam de hipócrita, de soberbo, de orgulhoso. Eu era conhecido assim, sabe? Por um outro lado, que homem de Deus. Por outro lado, que orgulhoso. Dizia: isso nunca vai acontecer com você. Era assim, eu era visto assim. Mas eu dizia exatamente isso. As pessoas falavam: você não tem medo de ficar falando isso, se isso acontecer com você? Eu falei: não, claro que não, de forma alguma. E as pessoas falavam, eu falava: não, eu não vou ficar mais doente.
Não, eu não vou ter mais problema no meu casamento. Não vou mais voltar àquela vida que eu vivia. Não vou. E muitos viam isso não como uma audácia minha, de poder de fé, de convicção diante de Deus, mas via como orgulhoso. Eles lembram. Não, aquele ali, olha lá, onde já se viu falar que não vai acontecer isso, falar que não vai acontecer aquilo. Mas é uma coisa que você tem que aprender a fazer. Não serei atingido por doenças, por desemprego, por miséria, por moléstia, por praga. Não serei atingido por uma bala perdida, ou num acidente. Não serei atingido. E tudo isso fez parte da minha vida, lá atrás. Mas eu disse, nada disso eu vou levar para frente, nada disso vai acompanhar a nova pessoa que eu sou, o novo homem que eu sou, isso não vai me seguir mais. Mas eu estava determinado, porque eu encontrei Jesus, encontrei a palavra. Você está entendendo? Davi fez a mesma coisa. Davi fala da segurança daquele que se refugia em Deus. Há uma proteção que a maior parte do povo de Deus não conhece. Há uma defesa feita por Deus sobre uma geração que nele confia, que a maioria não conhece. Há um refúgio aonde o diabo não pode chegar. Há um lugar para nos abrigarmos, para nos escondermos, para nos sentirmos seguros. Esse é em Deus. E quem consegue espiritualmente se alojar nessa segurança, se alojar nesse lugar, ele não teme mais nada. Lembra de Davi aqui? Ele disse, tornarei a sair em batalha. Vou dizer para você, tornarei a ir para a batalha que meu Deus quer. Verei milhares cair ao meu lado, verei 1000 cair à minha direita, mas eu não serei atingido como são atingidas as pessoas em meu redor. Isso não é arrogância, não é prepotência, não é orgulho. Isso é fé, isso é convicção, isso é confiança em Deus. A maioria precisa descobrir isso. Eu sou assim. E já faz tempo. Paguei um preço. Escutei o que eu não queria escutar de muita gente. Passei por perseguições extraordinárias, que a Bíblia diz que eu iria passar. Mas eu dizia uma coisa para muitas pessoas, eu dizia uma coisa diante do Deus que nós servimos. Eu dizia, me deixa viver a minha fé. Me deixa viver a minha fé. Se a minha fé é loucura para você, me deixa na minha loucura. Me deixa viver a minha fé. Porque a fé é a certeza daquilo que se espera. Não, não é bem assim, não é para você. Para mim é. Para mim é. E fazem 17 anos. E vou continuar a fazer a mesma coisa, porque me deu resultado 1000%. Nesses 17 anos, vi muita gente cair à minha esquerda. Vi muitos sucumbirem à minha direita, serem atingidos terrivelmente. E eu sustentando a minha confiança diante de um abrigo divino. Não serei atingido. Não serei atingido. Não serei atingido. Está vendo, chegando o inverno, eu estou falando continuamente, está chegando o inverno, está chegando o frio, com ele vem a pneumonia, com ele vem o espírito de bronquite, de asma, com ele vem o espírito de gripe, e já começou a matar crianças, já começou a matar adultos. Liga a televisão que você vê. Há uma casta de demônios que saem para atuar nessa época. E eles sabem que as pessoas temem as doenças. E que se não tiverem fé, são vulneráveis às doenças. E eles vão atacar. Já orei por uma criança que estava com pneumonia semana passada. A pessoa falou, olha, eu escutei. Trouxe ela aqui, ela não está boa. Foi diagnosticada com pneumonia. Ungi, orei,
essa semana eu falei, como que está? Falou, graças a Deus, acabou. A pessoa escutou a mensagem. Ela se preparou, trouxe a criança. Ela acreditou no que ela escutou. Você não pode ser atingido, ao menos que você ignore isso. Você será atingido, continuará a ser atingido pelo mal, se você não acreditar que você pode ser protegido. Se você não confiar em Deus, que Deus tem uma segurança, você não pode ficar fora da igreja, você não pode ficar fora da presença de Deus. Não pode. Não pode. Lá fora você tem misericórdia, aqui dentro você tem garantia. Segurança total. Plena. Vinda de Deus. Davi dizia, não serei atingido. Aquela mulher dizia consigo mesmo, vou tocar, vou buscar Jesus e ficarei sã. Davi dizia, não serei atingido. Duas pessoas falando de um acontecimento que poderia vir. Duas pessoas falando de um acontecimento que iria ocorrer ali na frente. Davi dizendo, não serei atingido. Ela dizendo, ficarei curada. Ambos sabiam falar consigo mesmo. Ambos sabiam se favorecer. Se você não conseguir falar com você, te apoiar, dizer para você mesmo, eu vou conseguir, eu vou sair dessa, eu vou me libertar, eu vou prosperar, eu vou estar seguro com Deus. Se você não conseguir falar com você, em vão você vai estar lançando palavras para o outro. Porque se demorar um pouco para acontecer com o outro, você também começa a ficar desesperado e incrédulo. Aí o tempo vai passando, você ixi, mas você tem que aprender a falar contigo. Amém? Já ouviu aquele ditado? Eu estou pronto, venha o que vier. Já ouviu esse ditado? Estou pronto, venha o que vier. Não vai me atingir. Isso é uma questão de fé. É uma questão de falar consigo. Você não precisa falar para ninguém. Mas você tem que aprender a falar com você. Veja a voz dentro de você. Não dá, não consigo, não posso. O diabo não precisa ficar usando ninguém fora. Ele até usa. Mas ele já tem a sua consciência. Você precisa libertar a sua voz interior. Precisa libertar a sua consciência. E tem que começar a dizer consigo mesmo. Daqui para frente, como Davi dizia pelo Espírito Santo, aleluias. Você não está deixando o Espírito Santo usar você? Hã? Você tem que dizer pelo Espírito, não serei atingido mais. Você tem que dizer pelo Espírito, como dizia aquela mulher, pelo Espírito da fé, vou a Jesus e ficarei sã. Veja que alguém está te prejudicando e é alguém interior, mais do que alguém que está por lado de fora, e você se preocupa tanto com o que os outros dizem pelo lado de fora. Você está errado. Olha para dentro de você. Liberta a tua voz dentro de você. Fale contigo mesmo. De uma forma que precisa ser falada. Senão nós vamos ficar aqui a vida inteira. Nós ficamos. Olha, você consegue. Olha, você é curado. Olha, você vai prosperar. Olha, você... E você não faz isso com você mesmo. É hora de mudar você. Eu já mudei. O menino já mudou. A nossa luta agora é para mudar vocês. Tem que aprender a falar com você. Fora de você não tem importância. O que importa é dentro de você, porque fora vai ser uma consequência do que acontecer dentro. Você tem que mudar. Amém?
Tem que haver isso. Há segurança diante de Deus. Deus quer que você descubra isso. Para você não ser atingido mais, como é atingido as pessoas, por desemprego. Não que elas não sejam de Deus, por doenças. Não que elas não sejam de Deus, são, mas estão fragilizadas, estão sem aquela fé que deveria ter, estão sem aquela confiança que deveriam ter, não estão entendendo que o abrigo de Deus, que o refúgio de Deus é Jesus Cristo de Nazaré. E que nele há plena e total segurança para homens e para mulheres. Eu quero que você vá em Salmo 121. Abra aí. Você diz assim: ah, Deus me conhece. Sim, te conhece, você também se conhece. E você sabe que você precisa se libertar de você mesmo. Precisa. Eu procuro manter a minha libertação que ganhei há 17 anos atrás. Todos os dias. Todos os dias. 121, acharam? Deus é guarda fiel do seu povo, diz o título. Deus é guarda fiel do seu povo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando você precisa de uma ajuda, é uma coisa. Deus ajuda, Deus usa alguém para ajudar. Mas quando você precisa de socorro, Deus não vai usar ninguém, não. Porque envolve socorro da parte do homem. É ele que vai ter que fazer. Ajuda é uma coisa, socorro é outra. E a Bíblia diz que Deus, o Senhor, é um Deus que é um socorro sempre presente. É diferente uma coisa da outra. Daniel viveu um momento desse. Sadraque, Mesaque e Abednego viveu um momento similar a esse. Daniel não tem quem podia socorrê-lo, o rei não pode fazer nada. O melhor homem da terra, em legislação, em leis, em qualquer coisa, não vai poder socorrer você. O rei amava Daniel, não conseguiu impedir que Daniel, por causa de uma lei, fosse jogado dentro de uma cova com leões. Não pôde impedir. Não tem lei que impeça o diabo de querer destruir você. A lei do homem é facilmente quebrada. E Daniel não tinha quem socorresse, nem quem amava ele, o rei amava ele. E não pôde impedir por causa de uma lei. São assim os juízes que têm poder, muitas vezes, não posso fazer nada, a lei diz, eu tenho que soltar, a lei diz, eu tenho que prender. E aí quando põe ele lá, no outro dia lá vai, Daniel, a casa, o Deus a quem tu temes e serve continuamente, você ora 3 vezes para ele todos os dias, ele pode te salvar? Ele diz sim, salve ao rei vivo para sempre, que já comentamos aqui. Ele viu em mim inocente, fechou a boca do leão. Deus mandou alguém lá, além dele mesmo? Não, porque aquilo era um socorro. Quando é socorro, Deus não manda ninguém. Nós somos servos usados. Até para fazer certos o socorro. Mas vem dele. Vem dele. Sadraque, Mesaque e Abednego, ao ser amarrado, ninguém pôde socorrer. Jogou lá dentro. Lá estava Jesus. Socorro sempre presente. Você está entendendo? Eu nunca esperei de nenhum homem aquilo que vem de Deus. Mas espero de Deus nos homens aquilo que Deus me enviará dele pelos homens. Mas aquilo que Deus tem que dar para mim por ele próprio, não espero de ninguém. Segurança, saúde, casamento abençoado e prosperidade. Isso eu não espero de ninguém. De ninguém. Porque isso aqui vem só dele.
E quem me conhece sabe que eu sou assim. De ninguém. Você está entendendo? Você sabe por quê? Se um dia eu passar a esperar essas coisas de uma pessoa, eu perco a minha confiança de Deus. E foi nele que eu consegui isso. E tenho conseguido. Então você veja, olha o que ele continua dizendo no versículo 2: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O teu socorro vem de Deus. Se prepara, porque Ele vai te socorrer. Mas você tem que confiar. Você tem que mostrar a tua fé. Por isso que eu disse aqui, me deixa viver a minha fé. Não me atrapalha. A casa da minha esposa sempre viu eu falar isso. Muitas vezes eu falava para eles, não me atrapalha. Não me atrapalha. Estão aqui, sabe? Me deixa viver a minha fé. Não, me deixa. Eu nunca tive fé. Agora que eu acho que querem bloquear. Não, mas é loucura, eu sei. Não, mas isso é uma loucura, eu sei. Porque a palavra de Deus diz que a palavra é loucura para aqueles que perecem, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não posso mais ser o mesmo na igreja. Não posso ser o mesmo que eu era quando eu estava no mundo, quando eu estava fora da igreja. Não posso ser mais o mesmo. Eu tenho que me tornar diferente para que as coisas sejam diferentes. Senão elas vão ser a mesma do passado. Se você continuar dentro da igreja com a mesma mentalidade, com a mesma consciência, a sua vida não vai mudar. Só muda para quem muda. Por isso você tem que se esforçar em si mesmo, para consigo mesmo. E ser uma nova pessoa, uma nova criatura, uma pessoa que anda por fé. Uma pessoa que o ódio, a mágoa, a inveja, as outras coisas ruins não dominem mais o coração. Por mais que seja atacado. Não deixará vacilar o teu pé. Quantas vezes seu pé vacilou? Aquele que te guarda não tosquenejará, meu Deus do céu. Ao levantar antes das 5, a gente tem um gatinho abençoado lá, que é 4 e pouco, todo dia já sai chamando todo mundo. E gosta de ir lá me chamar para levar ele para ver a varanda lá. Então, isso é hora. Levantei, fui lá, deixa eu abrir para ele. Fica olhando, até amanhecer. Não, Deus me chamou para orar, desci para orar, depois minha esposa também foi, aí já amanhecendo subi, já fui com ele de novo lá fora, fiquei olhando as coisas, eu disse, meu Deus, em vão o homem não sabe guardar nada, só o Senhor pode guardar o homem, por isso que se diz, ó guarda dos homens. Você tem que confiar em Deus de todo o teu coração para que Deus guarde você e a sua família enquanto eles não estão na obra, na palavra de Deus. O mundo está aí destruindo, mas Deus está aqui salvando. Aleluias. Veja o que está dizendo aqui. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Por que o pouco que eu durmo tranquilo? Porque eu sei que aquele que disse para mim, vem, me serve, que eu te guardo. Eu acreditei. Já tive, depois de convertido, já fui para Rondônia fazer a obra, me pararam na barreira. Você tem que tomar a vacina para a febre amarela. Eu falei, não, eu já tomei antes de eu ser cristão, agora que eu sou crente, não quero. Não, porque não sei o que, é uma lei. Eu falei, não quero, não vou tomar. Então assina isso aqui, por sua livre, foi daqui, pronto. Mas você sabe que lá tem febre amarela? Eu falei, lá tem febre amarela, tem febre branca, tem febre roxa. A pessoa olhou para a minha cara e falou, o que você é? Você é pastor? Eu falei, estou sendo, caminhando.
Lá fiz a obra num terreiro de macumba, levei todo mundo para a igreja. Fiquei alguns dias lá. Orei por muitas pessoas com febre amarela naquele lugar. Uma epidemia grande. E voltei. Estou até hoje. Já fomos para o Mato Grosso e outras tantas regiões. Você sabe que há um surto disso em Minas? Há um surto disso começando em São Paulo? Surto. Você será atingido? Hã? Minas está perto. Será que essa montanha vai ser o suficiente para segurar? A montanha não segura. Mas, por isso que o nosso socorro não vem do monte. Vem de quem está acima do monte. Você não será atingido mais. Eu estou pedindo a Deus, me leve a fazer uma obra bem no meio daquele povo. Porque eu quero passar para eles confiança, eu quero orar por eles. Dizer a eles que eles têm que olhar para o céu. Em vez de ficar olhando para o macaco, para o mosquito. Para a valeta cheia de micróbio. Eles têm que olhar para o céu, em vez de ficar olhando para o bandido, para o assaltante. Porque querendo ou não, a gente dorme. Mas aquele que disse, eu vou te guardar, não dorme. Confiança, irmão. Confiança e você não será mais atingido por nada. Por nada. Ele continua dizendo aqui, o Senhor é quem te guarda. Você vai sair de casa, faz uma oração. Pega Salmo 121, pega Salmo 23. Se não sabe orar direito, lembra disso aqui, fala, Senhor, me guarda. E até faz assim, ó, eu posso não ser aquele servo que deveria ser, mas o Senhor não muda. O Senhor é Deus. Eu não era crente, trabalhava numa das áreas mais perigosas que tinha carro forte na época. Você furava o carro forte com uma faca. A gente só tinha escudo lá dentro, tinha que ficar escondidinho atrás. Furava o escudo, batia na coronha da arma. Falei, mas como é que pega aqui e não entra? Eu ia sair, eu fazia a oração do Pai Nosso, falava, mas você é crente? Eu falei, estou tentando, não consigo, mas um dia eu vou ser. É só Deus mesmo, que a gente sai, não sabe se volta. Eu saía e muitas vezes voltava eu e mais uns, os outros morriam. E eu falava, Deus, me guarda, Jesus. Me guarda, por favor, porque esses coletes aqui não adianta nada. Me guarda. E eu dizia, não me deixa matar ninguém, também não deixa ninguém me matar. E ele fez as duas coisas. As duas coisas. E eu disse, não quero mais ficar nessa coisa, me tira. Quando ele me converteu, eu disse, não me deixa pegar mais numa arma, por favor. Não quero mais usar de violência com ninguém. Várias vezes tentei arrumar emprego nessa área, mas não consegui mais. Passava em tudo, na hora de chamar, não. Eu falava, é a mão de Deus, estou indo por um caminho que Deus não quer. Eu tenho que procurar o meu caminho. Você tem que procurar o caminho que Deus quer para você. O meu era fazer a obra. O meu cunhado também não adiantou muito. E Deus então nos colocou para fazer a obra. E tem nos guardado. Amém? Ele continua a dizer, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e o Senhor é a tua direita. Por que direita e não esquerda? Porque você sabe que nós, a maioria, somos destro. E a destra, o lado direito é o lado mais forte que possuímos. Então Deus, pelo lado direito, está querendo dizer para você e para mim assim, eu sou o seu lado mais forte. Pega com a esquerda, você vai ter uma força. Pega com a direita, você vai ter outra bem maior. É isso que ele está querendo dizer, o Senhor será a minha direita. É o meu lado mais forte. Você tem um lado mais forte, mas precisa conhecê-lo. É Deus. É Deus. Aí ele continua dizendo, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Aleluias. Pode o mal se levantar quanto quiser.
Pode fazer entristecer um pouco, chorar um pouco, aborrecer um pouco. Isso é comum. Mas não te tocará. Porque Deus estará ali te guardando. Eu estava orando de madrugada ao Senhor. Eu disse, quem era eu para que o Senhor fizesse o que o Senhor está fazendo comigo? Não digo ministerialmente, não digo particularmente. Eu disse, quem era eu, onde eu vivia? Olha o que eu fazia. Para o Senhor me guardar nesses anos como o Senhor tem me guardado, e eu tenho visto irmãos meus de muitas igrejas, irmãos meus nessa igreja, eu tenho visto pastores, bispos e missionários que não são guardados como eu sou guardado. Parece até que eu sou mais especial. Não, não sou. Eu não sou mais especial que você, não. Que nenhum ser humano nessa terra. Não. O que acontece é que eu consegui confiar em Deus de todo o meu coração. Aí eu disse, me deixa viver a minha fé. Não me passe conselhos. Que isso, pastor? Pois é. A não ser que esteja acima daqueles que eu recebi de Deus. Aí eu estou pronto para escutar. Você está entendendo? O Senhor te guardará de todo mal. Isso é profecia. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Às vezes você vai sair de casa, tem um acidente, acontece alguma coisa na rua, acontece alguma coisa na empresa. Deus precisa te guardar. Às vezes você vai entrar para algum lugar, sofre alguma coisa lá dentro. Ou entra em algum lugar e não consegue sair. Ou sai de algum lugar e não consegue entrar. Ele está dizendo assim, eu vou te guardar na sua entrada e na sua saída. Quer dizer, tanto para entrar como para sair. De qualquer lugar que você precisar e querer. Você não sofrerá dano algum. Prejuízo nenhum. Você está entendendo? Por isso que Deus fala para mim, vai, eu vou, vem, eu venho, faz, eu faço, vai lá no terreiro pregar, eu vou, sai do terreiro, eu saio, mas não pega nada, pastor, pego as almas que estão lá, levo para Jesus, não pego nada não. Já entrei em terreiro, pus mão em sangue lá, já cortado, peguei no frangote, cabeça de bode, disse aqui, você corta isso aqui para o seu Deus, está aqui, ó, para mim não é nada, eu passo a mão aqui, ó, não é nada, nada. Vou te mostrar um Deus, começava a pregar, já caía endemoniado. Sai daí, não estou pregando para você, diabo, você não tem jeito, sai daí. Pregava, quer Jesus quer, então vamos para a igreja. E os terreiros todos fecharam, todos os que eu fui pregar fecharam. Jesus fechou. É isso que Deus quer de você. Deus tem uma aliança para guardar você. Deus tem uma aliança para fazer você entrar onde você quer e você não está podendo. Deus tem uma aliança para você fazer você sair da onde você quer e do que você quer e você não está podendo. E vai entrar e vai ficar bem guardado e vai sair e vai ficar bem guardado. Amém? Volte a sua Bíblia lá, em Salmos 91. Davi diz uma coisa extraordinária em Salmos 91 e confirmou em Salmos 121. Ele diz aqui no versículo 7, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Lá no Salmo 121 ele disse assim, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Você vê que as mesmas coisas em salmos diferentes. O que tem na tua direita? Entrou uma doença do lado direito? Uma dor? O olho direito não está funcionando tão bem? É o pulmão direito? É a perna direita? Lá na igreja tem um obreiro que foi liberto do lado direito da consciência quando eu orei. Teve irmãos que tinham desequilíbrio, não estavam conseguindo fazer as coisas do lado direito, eu orei, acabou, foram fazer, deu tudo certo. Esse obreiro chegou em mim e falou assim, eu já agradeci a Deus, eu quero falar para o Senhor o que aconteceu na minha vida. A minha esposa disse para mim, aconteceu que você está mais inteligente? Você não era assim?
que foi que aconteceu? Ele falou assim, na hora que o pastor estava orando, ele disse, coloca a mão na tua cabeça do lado direito, eu senti queimar, algo sair. E as coisas que eu não conseguia fazer, comecei a conseguir a fazer, ele disse. Pastor, quantos anos eu conheci o Evangelho? E achava que conhecia. E aqui nessa igreja estou sendo totalmente liberto. Obreiro. Nós vamos trabalhar do seu lado direito hoje. Amém? E eu vou mais a fundo do que eu fui em São José dos Campos, eu vou aqui mais a fundo, porque eu estou recebendo uma revelação de Deus agora. Não só no seu lado direito, mas uma pessoa que deve ser o seu braço direito, não está bem, nós vamos trabalhar sobre você e essa pessoa vai ficar bem. Amém? Juntou tudo? Está tudo dentro do coração? Então glorifique a Deus, amém? Nós já vamos orar por você, em nome de Jesus. Quem não quer segurança?